No texto de hoje, que é o capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, Tiago vai nos mostrar qual é a causa dos conflitos que existem na nossa vida. E é justamente a pergunta que ele faz logo no versículo 1º do capítulo 4. A pergunta que ele faz é: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Ele começa o capítulo assim. E esse é um assunto muito importante. Já parou para pensar nisso? Porque nós temos tantos conflitos. Você já parou a pensar um pouco mais profundamente nesse assunto? Essa é a reflexão que Tiago nos traz hoje. E o objetivo dele, ao fazer isso, é nos conscientizar a respeito do que está acontecendo e de como nós podemos lidar com isso e aplicar a nossa fé diante dos conflitos da nossa vida. Então, a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: qual é a causa dos seus conflitos? Eu quero que você pense no seu trabalho, eu quero que você pense na sua faculdade, eu quero que você pense nas suas relações familiares, na sua relação com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com a sua relação na igreja. São muitas áreas que nós podemos pensar, mas eu quero te convidar a ser específico nessa noite. Eu quero te convidar a entender o que está acontecendo nessa área tão sensível na sua vida. Talvez você vai começar a enumerar diversas razões. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo na minha vida. Mas eu quero te convidar hoje a ir mais profundamente e compreender as verdadeiras raízes dos nossos conflitos. Sejam eles no nosso lar, sejam eles no nosso trabalho, sejam eles na nossa faculdade, sejam eles nas nossas relações. E o que Tiago vai nos propor hoje é que os conflitos da nossa vida, eles não são desencadeados por fatores externos, mas por questões do nosso coração. O que o texto de Tiago vai explicar para nós nessa noite é que os conflitos da nossa vida, eles não são desencadeados por coisas que estão alheias a nós. A verdadeira razão dos teus conflitos não é a maneira como você lida com o dinheiro, por exemplo. Não é por falta de comunicação, por falhas de comunicação. Não é por falta de sensibilidade das pessoas. A verdadeira natureza dos seus conflitos está relacionada ao seu coração. E o grande problema do nosso coração, que Tiago vai trazer para nós hoje, nesse texto, é o orgulho. E eu quero te convidar a entender uma coisa: o orgulho é o grande pecado da nossa vida. O orgulho alimenta todos os outros pecados. Você já parou a pensar nisso? Todos os nossos pecados estão relacionados ao orgulho. A raiz dos nossos pecados é o orgulho. Mas como é que se evidencia esse orgulho? É isso que Tiago vai nos revelar no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Tiago capítulo 4, verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar.
que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, Senhor, que penetra o nosso coração, penetra a nossa vida. Nós queremos pedir, Deus, que a tua santa palavra nessa noite, Deus, encontre nos nossos corações terra fértil, Senhor, para que ela produza frutos. E ela produza frutos para a tua honra e para a tua glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto ele vai nos mostrar duas coisas hoje. Primeiro, é a causa dos nossos conflitos. E depois ele vai nos mostrar a cura para os nossos conflitos. Em primeiro lugar, a causa dos nossos conflitos, eu já falei, é o orgulho. E a gente vai ver isso do verso 1 ao verso 6. O verso 1 diz o seguinte: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Tiago está dizendo que o problema das nossas crises e conflitos não são fatores externos, mas são fatores internos. Ele diz, prazeres que guerreiam dentro de vocês. E quando ele fala sobre prazeres, ele está usando aqui a palavra no original hedone, que vem da palavra hedonismo, que gera a palavra hedonismo, ou seja, são prazeres egoístas, desejos egoístas. Todos nós temos desejos, nós queremos saciar esses desejos, nós queremos satisfazer esses desejos, satisfazer os nossos prazeres a qualquer custo. Tiago continua, ele vai continuar dizendo no verso 2, querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Ou seja, nós queremos e pronto. E queremos do nosso jeito. Queremos nos sentir satisfeitos, queremos saciar os nossos desejos, os nossos prazeres, e não importa quem esteja entre nós e os nossos desejos. Nós apenas queremos e a gente passa por cima se necessário for. Uma das coisas que você aprende quando você é pai é que não é um bom negócio tirar a chupeta da boca do bebê. Se você quer ver um bebê irado, você tira a chupeta dele. E aí você vai ver o ser humaninho se transformando, né? Mas o que acontece é que nós vamos crescendo, nós vamos deixando de ser bebê, a gente cresce como adolescente, como jovem, vira adulto, e nós continuamos como crianças imaturas, querendo satisfazer os nossos desejos, e a gente não abre mão disso. Então, a pergunta é, nesse sentido, qual é a sua chupeta, meu amigo? Qual é a sua chupeta, minha amiga? Todos nós temos uma chupeta. Todos nós temos os nossos desejos que nós queremos saciá-los a qualquer custo. E nós queremos saciá-los agora, assim como um bebê. E nós somos tomados por esses desejos, por esses sentimentos egoístas e nós queremos ter. Nós temos o desejo de ser, nós queremos ser alguém, nós queremos reconhecimento, nós queremos aplausos, nós queremos sentir. Nós temos esse desejo de sentir prazer o tempo todo, as nossas vontades sendo saciadas o tempo todo. Se fala bastante que a nossa sociedade hoje vive uma ditadura da felicidade. A indústria da felicidade, ela está controlando de fato as nossas vidas. Eu tenho que ser feliz. A vida é sobre ser feliz. E aí a indústria explora os nossos desejos, gera necessidades na gente, gera bens, colocando na gente a gente diante daquela insatisfação crônica e constante, querendo incitar o nosso comportamento de adquirir, de comprar, de alcançar. E é tudo sobre mim, é tudo sobre... O foco é sempre colocado sobre nós mesmos, sobre a nossa realização pessoal. Eu quero um casamento que me faça feliz e que me realize pessoalmente. Eu quero um trabalho que me faça feliz e que me realize pessoalmente. Tudo acaba sendo sobre esse sentido de
esse desejo de sentir. É tudo sobre o meu bem-estar. Nós estamos viciados em bem-estar, nós estamos viciados em prazer. E isso gera na gente uma intolerância incrível ao menor grau de insatisfação que seja. Nós não conseguimos lidar com nenhum pouquinho de insatisfação. Nós não conseguimos lidar com frustrações. E nós, muitas vezes, nós nos tornamos adultos mimados. E a gente continua agindo como um bebê que teve a chupeta tirada da boca. E essa é uma das razões dos nossos conflitos. O nosso orgulho, ele se revela através dos nossos desejos egoístas. Da gente querer as coisas sempre do nosso jeito. Mas Tiago, ele também vai dizer que o nosso orgulho se revela também na nossa falta de oração. Veja a continuação no final do versículo 2. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. É natural ter desejos. É natural. O problema é quando os nossos desejos se tornam o alvo e a prioridade da nossa vida. E olha que interessante, o nosso orgulho, Tiago vai mostrar para a gente que o nosso orgulho se revela na nossa falta de oração. Nós não pedimos, nós não buscamos a Deus, nós preferimos lutar do que orar. Nós preferimos discutir sobre algo do que conversar com Deus a respeito disso e compreender qual é a resposta, qual é a vontade dele para aquilo que a gente está vivendo. Quando nós estamos chateados com nossos pais, com nossos irmãos, com o nosso noivo, com a nossa noiva, com o nosso namorado, com a nossa namorada, a gente prefere brigar do que buscar a Deus em oração. Esse é o nosso problema. Nós olhamos para as pessoas e buscamos a solução ao invés de olhar para Deus e conversar com Ele. Mas sabe por que a gente não olha para Deus? Porque, no fundo, a gente acha que a gente não precisa de Deus. E é aí onde se revela o nosso orgulho. Porque se nós achássemos que nós realmente somos dependentes de Deus, nós oraríamos mais. Nós buscaríamos mais a Deus. Mas por que eu não oro? Eu não oro porque eu acho que eu não preciso de Deus. Eu acho que eu sou capaz de administrar a minha vida, de lidar com os meus BOs e resolver as minhas coisas. Eu governo a minha vida e eu não quero saber o que Deus pensa, eu quero fazer do meu jeito. Porque, em última análise, eu não preciso de Deus. A falta de oração revela o nosso orgulho. E a Bíblia nos mostra que se nós orássemos mais, nós teríamos mais paz. Se nós orássemos mais, nós teríamos menos preocupações na nossa vida. Se nós orássemos mais, nós teríamos menos discussões. Quanto mais tempo eu dedico a Deus na minha relação com Ele, mais fácil se torna a minha relação com as outras pessoas, com as pessoas que me servem. E a gente acaba desperdiçando a oportunidade de termos todos os nossos desejos, as nossas realizações supridas de uma maneira correta, supridas em Cristo Jesus, porque Ele é a real fonte de satisfação e de realização para nós. Filipenses 4,19 vai dizer o seguinte: esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as suas necessidades por meio das gloriosas riquezas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Mas nós não desfrutamos disso porque nós vivemos distantes de Deus. Porque nós achamos, talvez não com a nossa boca, mas com as nossas atitudes, que nós não precisamos dele. A nossa boca pode até dizer que a gente precisa dele, mas muitas vezes as nossas atitudes não revelam isso. Isso me faz lembrar uma música linda do nosso cantor cristão. E diz assim a estrofe: em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós estamos perdendo paz. Nós estamos cheios de preocupações, cheios de discussões,
nós estamos perdendo a nossa vida, porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Em última análise, é por causa do nosso orgulho. Porque nós, no fundo, achamos que nós damos conta e que nós não precisamos de Deus. Certa vez, o Timothy Keller disse uma coisa fantástica. Isso é uma redundância, né? Mas tudo bem. Ele diz o seguinte: se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós pediríamos exatamente o que Ele nos dá. Se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós pediríamos exatamente o que Ele nos dá. Porque Ele é soberano. Nós sabemos disso. Nós cantamos sobre isso. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que, e por Ele saber o melhor para nós, a gente pode se achegar a Ele. O problema é que nós não nos aproximamos dEle, porque, na verdade, a gente sabe que a gente está errado. A gente sabe que, no fundo, nós estamos errados. E a gente não se aproxima dEle porque a gente não quer ser confrontado. A gente quer do nosso jeito. A gente não quer reconhecer que nós estamos errados e que nós somos egoístas e que o nosso coração é um coração orgulhoso. E nós precisamos mudar isso. E o texto continua no versículo 4. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Olha que palavra forte. Adúlteros. A terceira coisa que Tiago vai trabalhar, que revela o nosso orgulho, são os ídolos do nosso coração. Nós temos ídolos no nosso coração. E sabe o que significa? Nós temos desejos, e desejos são legítimos, ok? Mas os nossos desejos, eles só podem ser supridos e satisfeitos plenamente em Jesus. O problema é que nós cometemos o mesmo erro que Israel cometeu. Nós abandonamos a fonte de água viva. Jeremias 2,13 vai dizer, olha, o meu povo cometeu 2 erros. Eles me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva, e eles cavaram para si cisternas rachadas, cisternas que não retêm água. Nós somos como Israel. Ao invés de buscarmos a Deus e saciarmos em Deus a nossa sede, o nosso prazer, a nossa satisfação, a gente acaba indo buscar em outras coisas. E nós trocamos a nossa relação com Deus pela nossa relação com outras coisas. Nós não temos uma relação exclusiva com Deus. E a gente continua buscando, continua dedicando o nosso amor a outras coisas e não somente a Deus. Tim Keller vai definir ídolo do coração como qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a nossa felicidade, sentido na vida ou identidade. Qualquer coisa na sua vida que seja mais importante que Deus para a sua felicidade ou para a sua identidade é um ídolo no seu coração. Portanto, um ídolo pode ser uma coisa boa. Pode ser uma coisa boa que Deus te deu. Coisas boas que Deus nos dá são dádivas, mas nós acabamos construindo uma relação com essas coisas que deveria ser a nossa relação com Deus. Por exemplo, o ídolo pode ser a sua carreira profissional. Se você perder o seu emprego, você perde o seu chão. A vida acabou, porque a sua vida era aquela carreira. A tua felicidade estava ali, a tua satisfação estava ali. Um ídolo pode ser a sua busca incessante por instabilidade financeira. Um ídolo pode ser os seus bens materiais. Um ídolo pode ser a sua aparência física. Jovem Barbie, jovem Ken. Um ídolo pode ser o seu namorado, a sua namorada. Um ídolo pode ser o seu noivo, sua noiva, pode ser o seu esposo, sua esposa. Um ídolo pode ser o seu perfil na rede social. Coisas ou pessoas que a gente deposita a nossa vida, a nossa alegria,
a nossa felicidade. Tudo isso se torna um ídolo. E aí 1 João 2,15 vai dizer o seguinte para a gente: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. É orgulho. E nós estamos buscando em outras coisas aquilo que somente Deus pode nos oferecer. E por isso, Tiago nos chama de adúlteros. Veja o que diz o verso 5. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Ciúmes aqui não é no sentido humano, negativo, mas sim o zelo e o amor intenso de Deus pelo seu povo. Deus quer ter uma relação exclusiva conosco. E o verso 6 vai dizer: contudo, ele generosamente concede graça. Como as Escrituras dizem, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus nos concede graça. Graça é o favor imerecido, é o amor incondicional de Deus por nós. E esse amor, ele se revela através de Jesus Cristo, nos oferecendo perdão, nos oferecendo redenção, nos oferecendo uma nova vida. Quando o Tiago vai falar graça aqui, ele vai usar o termo meizona charis, que significa graça maior. Deus nos concede uma maior graça, em comparação àquilo que os ídolos podem nos oferecer, em comparação àquilo que o mundo pode nos oferecer. Deus nos oferece algo maior. É isso que o Tiago está dizendo. Mas a gente não desfruta disso porque a gente não entende essa lógica de desfrutar. Nós queremos conquistar. A graça não é o que nós conquistamos, meu irmão. A graça é algo que nós desfrutamos. Você já viveu a experiência de tentar dar um presente para alguém e essa pessoa ficar tão constrangida que ela quer devolver aquele presente de alguma outra forma para você? Na forma de algum outro benefício? Esses são os adultos. A gente tem muita dificuldade de ganhar presente. Criança não é assim. Quando você dá um presente para uma criancinha pequena, o que é que ela faz? E dá e tchau. É isso que uma criancinha pequena faz. Criança pequena tem facilidade em receber graça. E é por isso que o reino de Deus é delas. Porque elas têm facilidade de receber de graça. E Deus está nos concedendo de graça. Tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, nós temos nele. E quando encontramos essa satisfação em Jesus, nós não precisamos de mais nada. Nem ninguém para completar a nossa vida. Ele nos concede tudo isso de graça. A graça é o poder que nós precisamos para mudar. É o poder para viver uma nova vida. Se você quer viver uma nova vida, uma nova história nos seus relacionamentos, na sua família, você precisa da graça de Deus. E essa graça está à sua disposição. Nós somos criaturas divididas, correndo atrás de experiências, de dinheiro, de sucesso, de ambições, de amizades fúteis, desprezando a alegria infinita que Deus nos dá, que Deus nos oferece. Existe uma graça maior. E é essa graça que pode tratar os nossos conflitos e fazer a gente desfrutar de uma nova vida. A questão é que muitas vezes a gente não tem essa graça. Sabe por quê? O final do verso 6 vai dizer: Deus se opõe aos orgulhosos. O problema da nossa vida é o orgulho. Não brinque com isso. Mas o texto diz que ele concede graça aos humildes. Se o grande pecado da nossa vida é o orgulho, o caminho inverso, a contracultura, é o caminho da humildade. E essa é a cura para os nossos conflitos. E a gente vai ver isso do verso 7 ao verso 12.
A pergunta agora é: como nós nos tornamos humildes? E é o que eu quero dar para vocês aqui 5 atitudes para te ajudar, para nos ajudar a desenvolver a humildade na nossa vida. Em primeiro lugar, renda-se à vontade de Deus. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. É interessante que Tiago aqui está trazendo a seguinte ideia. Olha, resistam ao diabo, mas não resistam a Deus. Essa é a ideia. Rendam-se a Deus. Isso significa não mais viver de acordo com o que eu quero. Não mais viver de acordo com o meu desejo. Não é sobre mais o meu prazer. Não é sobre mais a minha vontade. É sobre a vontade dele. Porque ele é soberano. E ele tem o melhor para mim. É sobre entregar o governo, o controle da minha vida para Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui está o segredo para nós lidarmos com os nossos conflitos. Aprender a abrir mão da nossa vontade. Venha o teu reino significa venha o teu governo, Senhor, na minha vida. Exerça o controle da minha vida. Exerça o domínio, Senhor, sobre mim. Seja feita a tua vontade, ou seja, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Jesus estava diante da crucificação no Getsêmani e ele orou: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava diante de uma prova imensa. O seu corpo sentia o peso do que estava para acontecer. Mas mesmo assim ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. E quando a gente faz isso, como diz Colossenses 3,15, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Quando Cristo e quando a paz de Cristo governa a minha vida, quando controla a minha vida, isso me pacifica, isso resolve os meus conflitos. Permitam que a paz de Cristo, que o governo de Cristo governe o coração de vocês. Porque aquilo que governa o meu coração controla as minhas relações. Talvez o que tem controlado o seu coração é o orgulho, é o seu egoísmo. E o seu egoísmo está destruindo as suas relações. Portanto, o ponto de partida para a humildade é eu me submeter a Deus. É eu aceitar o reino e o governo e o controle de Deus sobre a minha vida. Isso é se submeter a Deus. Mas, em segundo lugar, permaneça alerta às ciladas do diabo. Versículo 7, finalzinho do verso 7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por que é que eu preciso resistir ao diabo? Porque o diabo sempre vem com o mesmo papo. Ele não desiste nunca. Ele sempre vai bater a porta com a mesma coisa. Ele não desiste de fazer a gente entrar em conflitos constantes. Ele fica semeando mentiras na nossa mente, semeando mentiras no nosso coração, dizendo: olha, você não precisa passar por isso. Quem ela pensa que você é? Quem ele pensa que você é? Ele não te respeita, ela não te respeita. Mostra para ela quem você é. Mostra para ele quem você é. Você não precisa passar por isso. Seja mais você. Ame a si mesmo. Pense em si mesmo. Essa é a artimanha do inimigo. Ele ataca a nossa identidade. Ele ataca o nosso orgulho. E nós precisamos estar alertas a isso. O diabo geralmente tem 3 estratégias principais. Nos seduzir ao pecado, dizendo que o pecado não é tão ruim assim. É isso que ele faz. Uma segunda coisa que ele faz é nos afastar de Deus, dizendo que Deus não é tão bom como parece ser. Porque se Deus fosse tão bom, você não estaria passando pelo que você está passando. São essas ideias que o inimigo coloca na nossa mente. E uma terceira estratégia dele é criar divisão entre nós. O que foi que o pecado gerou entre Adão e Eva? Divisão. Eles viviam bem, eles viviam em harmonia. Mas quando o pecado entra na história,
separa eles de Deus e separa eles um do outro. Agora pensa comigo, o que é que Jesus faz quando ele vem ao mundo? Ele restaura a nossa relação com Deus e restaura a nossa relação com os outros. Ele nos faz sentar à mesa juntos de novo. Se o pecado afasta, Cristo reaproxima. É isso que ele faz nas nossas relações. E tem um detalhe importante. 2 Coríntios 2,10 vai dizer o seguinte: e quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Que plano maligno é esse? O plano de nos afastar uns dos outros. Então, como é que nós não permitimos que o inimigo nos afaste? Nós perdoamos. Eu não vou deixar o diabo ter vitória na minha vida. Ele não vai plantar raiz de amargura na minha vida, porque eu vou perdoar você. E eu faço isso na presença de Deus, que me capacita e me ensina a perdoar. É assim que eu venço o diabo e suas artimanhas. É perdoando, não sendo orgulhoso, perdoando uns aos outros. Em terceiro lugar, cultive amizade com Deus. Versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Cara, para mim essa é a parte mais incrível desse texto. Porque é muito diferente do Antigo Testamento. Se você vai lá em Êxodo 13, você vai ver Moisés andando pela terra de Midian, no deserto. E aí, em determinado momento, ele está lá com as suas ovelhas. Em determinado momento, ele observa uma sarça pegando fogo. E o fogo não consome aquela sarça. E Moisés olha para aquilo, vê o fogo tentando consumir aquela sarça e não consome. E ele tenta se aproximar daquela cena, daquilo que está acontecendo ali. E eu tenho absoluta certeza que Tiago, ele está trazendo à memória isso aqui. Porque quando Moisés tenta se aproximar, Deus fala assim: Moisés, não se aproxime. Não se aproxime porque eu sou um Deus santo. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E eu sou um Deus santo e você é pecador, Moisés. E a história avança um pouco mais. Êxodo capítulo 19. Moisés chega com o povo perto do Monte Sinai. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, olha, coloca um limite. Não deixa o povo chegar nem no pé do Monte Sinai. Coloca um limite ali. Quem se aproximar, quem ultrapassar esse limite, vai morrer. Ninguém podia se aproximar de Deus. A pergunta é: o que mudou para Tiago agora estar dizendo? Aproximem-se de Deus. O que mudou é que agora, entre o homem e Deus, existe um caminho manchado de sangue. Existe um homem chamado Jesus Cristo, que abriu um novo caminho, que pagou o preço pelos nossos pecados. E agora nos convida a nos aproximar dele. Ele pagou a conta. E agora nos convida, de maneira graciosa, a nos aproximarmos dele. Hebreus 4,16 vai dizer que nós podemos nos aproximar com confiança. Eu não preciso mais ter medo desse Deus que é santo. Eu posso me aproximar porque Cristo abriu esse caminho. Eu posso me aproximar com toda a confiança do trono da graça de Deus, onde eu vou encontrar graça e misericórdia para me ajudar no momento da necessidade. E Ele está dizendo: olha, se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus está dizendo: olha, Deus está diante da gente, nos convidando para uma amizade íntima com Ele, mas nós não oramos. Nós não lemos a palavra de Deus. E é por isso que a gente perde a nossa vida com discussão e com conflito. Porque nós estamos vivendo um conflito interior e só Deus
pode tratar e resolver esse conflito. Como diz novamente aquela canção, em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Deus nos convida para uma relação transformadora de amizade com Ele. Nós podemos nos aproximar. O Monte Sinai não está pegando fogo mais, porque Jesus abriu um caminho para fazer com que eu e você cheguemos ao Pai. Em quarto lugar, assuma seus erros e suas falhas. Versículo 9. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas e os nossos erros. Nós precisamos parar de fazer vista grossa nos nossos pecados. Nós precisamos parar de ficar olhando para o erro na vida do outro, para o cisco no olho do outro, e não perceber a trave que existe no nosso olho. Você já percebeu gente que nunca reconhece seus erros? Você convive com esse tipo de pessoa que nunca reconhece as suas falhas? Você é esse tipo de pessoa que nunca reconhece os seus erros, que nunca pede perdão para ninguém? Deixa eu falar uma coisa para você. Como você pode ser um cristão e não pedir perdão a quem você feriu? O amor de Deus não foi derramado sobre você. Porque a atitude de um verdadeiro cristão começa com arrependimento. Começa com quebrantamento, com o reconhecimento dos nossos erros e das nossas falhas. E se você quer viver uma relação transformada com Deus, essa relação começa com arrependimento. E se você quer viver uma relação transformada com o seu próximo, essa relação depende de que você se quebrante, que você reconheça os seus erros, que você reconheça a sua culpa, a sua parcela de contribuição nesses conflitos. Porque desde Adão, o que a gente faz é terceirizar a culpa. É terceirizar a responsabilidade. É colocar a culpa nos outros. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. A única pessoa sobre a qual você tem o controle das ações é sobre você mesmo. Você não tem controle sobre a ação da vida do outro. E por último, parem de falar mal dos outros. Versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Gente, a lei proíbe a maledicência, falar mal do outro, fofoca. E a lei exige amor ao próximo. Então, amar seus colegas de trabalho, amar seus colegas de faculdade, amar os seus pais, seus irmãos, não é uma sugestão de Deus. É um mandamento. É uma ordem. Então pare de reclamar e falar mal dos outros. E pratique o amor. Renda-se à vontade de Deus e entenda uma coisa: a mudança nos nossos relacionamentos acontece quando eu paro de exigir a mudança do outro e passo e permito que Deus opere uma mudança a partir da minha transformação. E é por isso que Tiago vai dizer no versículo 12: somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder para salvar e destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Que direito vocês têm de falar dos seus colegas de trabalho, dos colegas de faculdade? Que direito você tem de falar dos seus pais? Vou dizer uma coisa para vocês: se você não sabe ainda, pai e mãe é sagrado. Nós precisamos honrar nossos pais e as nossas mães. Não importa o que eles fizeram. Nós precisamos honrar nossos pais e as nossas mães. Porque é isso que Deus espera de nós. Nós devemos, sim, conversar sobre problemas. Mas a questão é, que tipo de conversa é essa?
Porque se você se coloca nessa conversa numa posição superior, e é isso que Tiago está trazendo no texto, porque eu sou melhor do que ele e ele é pior, você não entendeu a graça de Deus. Se eu sou amado devido à graça, como é que eu posso me sentir superior a alguém? Deixa eu te dar uma notícia, caso você ainda não saiba. Deus não te ama porque você é incrível. Deus, ele te ama porque Jesus morreu por você. É por isso que ele te ama. Não é porque você é uma pessoa incrível. Não é porque você é uma pessoa legal, querida por todo mundo. Não é por isso que ele lhe ama. Se não fosse isso, se não fosse a morte de Jesus na cruz, você nunca poderia se aproximar dele. Aquela barreira no Monte Sinai ainda existiria até hoje, se não fosse o caminho que Jesus abriu. E isso não é por sua causa. Isso é pelos méritos de Jesus. E quando eu entendo que eu não presto e que Deus me amou mesmo assim, e esse é o cerne do Evangelho, ok? Eu aprendo que todas as minhas relações precisam ser pautadas por essa mesma atitude. Meu irmão ou minha irmã não merece. Meu pai ou minha mãe não merece. Meu amigo ou minha amiga não merece. Mas eu vou amá-lo mesmo assim, porque Jesus me amou primeiro. Foi isso que ele me ensinou. Eu quero te desafiar hoje. Se você não puder fazer isso hoje, eu quero te desafiar ainda nessa semana a procurar aquela pessoa que você feriu e pedir perdão para ela. Eu quero te desafiar a procurar as pessoas que têm sido alvo do seu orgulho para você pedir perdão, para você tratar e para você abrir espaço. A gente só abre espaço quando a gente perdoa. Enquanto você não perdoar, você não vai abrir espaço para Deus curar. A gente só abre espaço para Deus curar as nossas relações quando a gente decide perdoar. Então perdoe e peça perdão para que Deus cure, para que Deus restaure as suas relações por completo. Porque Deus não criou a gente para viver em pé de guerra. Deus criou a gente para viver em relacionamento com Ele, em um relacionamento íntimo com Ele. Deus criou a gente para não ter o nosso coração tomado pelo orgulho, mas sim tomado pela humildade. Então, renda-se a Ele. Fique atento às ciladas do inimigo. Cultive a sua amizade com Deus. E viva o perdão e a graça que Ele nos derrama sobre nós. E você deve derramar sobre seu irmão, sobre seu pai, sobre a sua irmã, sobre seus amigos. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, queremos pedir perdão ao Senhor, Deus, pelo nosso orgulho. Porque nós reconhecemos, Pai, que o nosso orgulho tem destruído as nossas relações. Nossos desejos egoístas, Senhor. A nossa falta de oração, que em última análise, Deus, revela que a gente não confia no Senhor, que a gente não precisa do Senhor. Revela o nosso coração orgulhoso. Nos perdoe. Nos ensina, Deus, a vestir uma roupa de humildade. Que a gente ande, Senhor, em humildade, Deus. Que a gente todos os dias consiga, Deus, se render ao Senhor. Sujeitar a nossa vida ao Teu senhorio, ao Teu governo, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus, a resolver esses conflitos que, porventura, a gente está vivendo agora, nesse exato momento. Pessoas que a gente precisa perdoar, Senhor, pessoas para as quais a gente precisa pedir perdão, Deus, por favor, Deus. Vença, Senhor, as nossas barreiras, Deus. Vença, Deus, as nossas defesas.
Que no poder do Teu Espírito, Senhor, a gente possa, Deus, procurar essas pessoas ainda essa semana, Pai. Para perdoar, para pedir perdão. Porque essa é uma postura que o Senhor espera de nós. Essa é uma postura que o Senhor espera de filhos do Senhor. E como os Teus filhos, Deus, nós pedimos, nos ajude. Nos dê a graça, Senhor, de aplicar a nossa fé aos conflitos que a gente vive, Deus, e a gente possa agir com sabedoria, agir com humildade, Deus, e colocar por terra o orgulho. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.